Fala galera, DJ na área. Vamos aqui para mais um de nossos vídeos de dicas com o tema de luz e sombra. Estamos buscando aqui trabalhar um canal que seja um pouquinho diferente, mais dinâmicos e com dicas de desenho, tá? Sendo que tem alguns parâmetros só para poder saber como vai ser o uso do nosso canal. Os vídeos com as dicas serão sempre aqui no YouTube, tá? A gente tem um grupo no Facebook, que é o grupo de feedback, onde a galera vai poder postar o que eles foram fazendo lá, referente ao tema de dica, para a gente poder passar um feedback sobre o que foi feito. Esse feedback a gente vai fazer o vídeo, postar aqui no YouTube também. Eu quero pedir à galera aí o seguinte: quem for fazer os pedidos de dicas, tanto no YouTube quanto no Facebook, você vai utilizar duas hashtags, que uma delas é o QAAD, como está aqui embaixo na descrição, e a outra é o Quero Aprender a Desenhar, tudo junto, para a gente poder ter como movimentar aí o nosso canal, baseados nos comentários, né, que foram feitos. Por que o uso das hashtags? Elas vão ser exclusivamente para quem quiser fazer pedidos, tá? Você vai fazer o pedido da dica, vai usar as duas hashtags, vai identificar país e estado de cidade onde você mora, para eu ter como mensurar aqui também as coisas do próprio vídeo, além de ajudar no algoritmo do YouTube. Depois de fazer essas indicações, você deixa a pergunta ou a dica que você quer que seja feito o nosso vídeo. Os temas mais perguntados a gente vai ver para fazer os vídeos especiais assim, né, com um pouquinho mais de qualidade, um pouquinho mais de trabalho, com mais rico, digamos assim. E os vídeos de feedbacks também, referente aos exercícios que mais forem trabalhados, a gente vai postando aqui. A gente tem também o nosso Twitter e Instagram, que vai ser muito para divulgação do que vai estar sendo feito aqui no nosso canal. Não deixe, pessoal, de curtir, de comentar e de compartilhar, tá? Quanto mais for aumentando o nosso canal, mais coisas interessantes a gente vai poder trabalhar. Como é um canal direcionado de dicas, quem vai me dar condição de fazer o conteúdo é você que assiste e que participa, tá? Sem mais delongas, vamos ver aí o nosso vídeo com as dicas de luz e sombra. Vamos aqui à explicação, né, do que eu creio que é o conceito de luz e sombra. Em primeiro ponto, você tem que observar o que é a iluminação. A iluminação, seja ela do sol ou artificial, parte do princípio que você tem um ponto de luz, você tem um objeto, você tem algo que vai gerar a iluminação. Se você tiver em uma sala toda escura, ou tiver em uma sala sem nenhum ponto de iluminação, você não vai enxergar nada, vai estar tudo escuro. A partir do momento que esse ponto de iluminação ele é ligado ou ele se torna visível, tudo que você enxergar ao seu redor vai ser reflexo. A iluminação vai ser, por exemplo, vou dar um exemplo de um sol aqui nessa sala que a gente está visualizando. Digamos que esse ponto de iluminação fosse o sol. Ele vai estar emanando luz em todos os sentidos. Então, todos os objetos que você olhar ao redor, que você enxergar ao redor, vai ser reflexo dessa iluminação. A iluminação vai bater, no caso aqui, o exemplo que a gente está utilizando. Deixa eu trazer aqui, eu gosto muito de trabalhar explicando, apontando as ideias e os conceitos. A iluminação aqui vai bater na parede e vai refletir. Esse reflexo que vem em direção aos nossos olhos é o que faz a gente enxergar, tá? Então esse daí é o primeiro conceito, é a primeira ideia do que é luz e sombra. Tudo que você enxerga é reflexo. Os locais onde tiver algum tipo de obstrução vai ter uma sombra. No caso, a gente tem uma sombra projetada na parede e pela forma do objeto, a gente tem na parte de trás aqui, ó, um local que não tem iluminação. É uma área de sombra. Junto a isso, a gente tem um segundo aspecto a observar. A depender do tipo de iluminação, trazendo para essa realidade aqui, que é uma iluminação artificial. Aqui na parede a gente tem a maior incidência de luz, que são essas áreas mais claras, são as áreas mais próximas da iluminação.
E as áreas mais distantes, a gente repara, ó, que ela perde intensidade na iluminação. É a mesma coisa de você ligar a luz no seu quarto. Você vai olhar ao redor do quarto, se a lâmpada não tiver um limitador na parte de cima, o limitador que eu estou falando seria essa partezinha aqui em cima. Se sua lâmpada não tiver isso, você vai reparar que no teto, junto a ela, a luz está bem clara, bem firme, bem acesa, e à medida que se distancia, a luz perde intensidade. Mas isso daí é uma explicação mais dinâmica para um outro momento. Nesse conteúdo da gente aqui, a primeira parte é essa ideia do conceito. E agora sobre a ação da iluminação. O que seria a ação da iluminação? São esses pontos de convergência que a gente tem aqui, mostrando como que a luz vai se comportar em relação à sombra quando você tem um objeto. No caso, a ideia da iluminação está no centro da imagem, seria esse ponto aqui embaixo. A partir dela foi traçado como se fosse uma linha de fuga na perspectiva do centro do objeto e da iluminação. No caso, a gente vai ter sempre essas duas referências. Para o objeto, foi utilizada aqui somente uma das quinas como referência para a iluminação. Então, a sombra foi trabalhada também de acordo com o ponto central da iluminação, tá? Você vai observar aqui, ó, que você vai ter uma linha de fuga a partir do ponto superior do objeto, e todo o restante da área de iluminação vai ser de acordo com a perspectiva que você tiver da superfície. No caso aqui seria subindo, ó, e aqui também seria subindo, para a gente aí ter a área de iluminação, ou ter a área de sombra, perdão. Então, uma vez que você passa a entender essa ideia da direção da iluminação, a gente vai ter os principais elementos a serem observados. Mas vamos dar uma outra dica aqui, um outro aspecto aqui que é importante, ó. Isso aqui foi cena de uma novela, né, que eu tirei, onde a gente tem um ponto de iluminação todo claro. O que eu quero dizer com isso? Esse é outro aspecto importante da luz e sombra, que às vezes quando a gente vai estudar luz e sombra, a gente só pensa nisso, como a luz vai ficar no objeto, mas não é só isso que existe. Se você vai, por exemplo, trabalhar com pintura digital, a parte da colorização, então não é só a direção da luz e sombra que você tem que pensar. Você tem que pensar na intensidade da luz e sombra. Para quem vai mexer com mangá e quadrinhos, também não é diferente. Porém, isso daí vai ser representado nem tanto pelas cores, mas muito mais pelo nanquim. Por exemplo, uma cena como essa, que é toda clara, como seria a aplicação da iluminação ou como seria a aplicação do nanquim? Se você tivesse uma outra cena, como essa daqui, como ficaria essa mesma aplicação? A gente tem aqui, em ambas as sombras, em ambas as imagens, perdão, a gente tem luz e sombra. A gente tem uma iluminação maior na primeira, né, com luz estourada para todos os lados, mas dá para perceber no cabelo dele aqui a luz e sombra. Da mesma forma, nessa segunda imagem, a gente tem as áreas de iluminação e a gente também tem as áreas de sombra. Então, o segundo aspecto a se levar em consideração: primeiro, direção de luz e sombra, depois, intensidade da luz e sombra, e aí vem o terceiro aspecto. Aqui ainda é intensidade, mas eu já vou falar do terceiro aspecto, que seria a superfície. Tá? No caso, a gente tem aqui duas superfícies diferentes com a aplicação da luz e sombra. Perdão, não seria a superfície, seria a intensidade da superfície, ou o valor da cor da superfície. A gente tem uma iluminação de alta intensidade em um objeto de tom escuro e outro em um objeto de tom claro. Isso daqui também seria na parte da colorização. Como você representaria isso daí na questão da concepção da arte, no preto e branco, ou como o pessoal chama, no valor da cor? Então, quando a gente pensa em luz e sombra, dá para se perceber que tem um universo meio abrangente a se levar em consideração. Não é só a direção da luz e sombra, como a gente muitas vezes fica fadado a pensar.
Tá? A gente tem aqui no primeiro um tipo de iluminação, que é uma iluminação estourada, uma iluminação alta. A gente tem no segundo uma iluminação baixa. A gente tem no terceiro aqui duas iluminações de mesma intensidade, porém em objetos de cores diferentes, como cada um deles se comportam ou como cada um deles ficam. E a iluminação na superfície. Esse daqui é o começo do que eu tenho para poder falar, certo? Como é que eu costumo estudar a superfície quando eu vou aplicar uma luz e sombra? Isso daqui é referente à superfície e volume, tá? Eu penso nisso daqui, ó. Aquilo que eu vou fazer a aplicação da luz e sombra, eu penso em criar uma volumetria, que são essas linhas 3D. Elas te auxiliam a você entender como vai ser o corpo onde você vai aplicar a luz e sombra. Deixa eu dar uma olhada aqui se eu consigo abrir a outra imagem aqui em cima. Não, a mais escura, a mais clara. Pronto. Vou pegar aqui só para poder explicar um pouquinho sobre volumetria, tá? Seria aqui, ó, o eixo central. A partir disso, ó, o objeto vai ganhando esse tipo de volume. Aqui está um pouquinho grande. Mas seria tipo isso daqui, ó. Como vai se comportando o corpo do objeto, para que você saiba como você vai trabalhar a luz e sombra. Pronto. Seria a mesma coisa para isso daqui. Um pouquinho diferente aqui, mas com certeza dá para entender. E aqui novamente. Não. Isso daqui já faz a gente entender como é que vai funcionar essa volumetria. Então a gente aí já tem uma noção aqui de onde vai ficar mais claro, de onde vai ficar mais escuro. Porque esse grid nos faz ter esse tipo de visualização. Então se a iluminação, no caso referente à direção, ela vem nesse sentido, automaticamente a sombra vai ficar do lado mais distante do lado oposto, tá? Como é que estuda isso daqui na prática? O que é que eu recomendo, o que é que eu ensino? Procure algum desenho. Eu não recomendo muito desenho mangá porque as cores são muito chapadas. Então, eu recomendo um desenho, uma pegadinha um pouquinho mais realista. Uma vez que você tiver isso, você pode fazer pode ser até um tracer em cima, tá? Para você só ter uma construção da sua área de trabalho, aonde você vai fazer o trabalho da iluminação. Uma vez que você tem isso pronto, você vai partir para a aplicação da luz e sombra. Deixa eu ajustar aqui, ó. No caso, a nossa iluminação está vindo, deixa eu tirar aqui. Nossa iluminação está vindo nesse sentido. O ponto aqui, ó, mais claro, mais claro, mais claro. Um pouquinho só mais de frente, no caso. Ainda botei muito de lado. Tá vindo mais assim a nossa iluminação. Então, o que é que você pode trabalhar em cima disso? Aí sim, pegar. Você pode fazer toda uma área preta. Deixa eu botar aqui embaixo. Toda uma área preta, não, perdão. Uma área. Aqui o programa deu algum tilt aqui. Que a ponta não está abrindo, mas vamos assim mesmo. Vai dar para eu explicar o que é necessário. Você pode fazer isso aqui primeiro. Com
conseguir ajustar aqui a ponta, ficar melhor. Você vai fazer isso aqui, ó, dar um tom todo chapado primeiro com cinza. Não precisa ser um cinza muito escuro. No caso aqui, o que interessa da gente é a parte da cabeça. Depois de fazer isso, pelo menos o pessoal do digital tem condição de fazer isso aqui com uma certa facilidade. A galera do tradicional, né, que é lápis e papel, é realmente sentar e fazer vários desenhos, tá? No caso aqui, no primeiro modelo, eu vou replicar a sombra que a gente tem aqui, ó. Como a iluminação é mais de cima, então a gente vai ter uma sombra mais escura. A gente vai ter isso daqui. Dá até para chapar aqui. Não, aqui não dá não. Aqui vai ficar mais claro. Vou explicar por quê. A gente vai ter aqui. Você pode trabalhar toda essa imagem até 3 tons. No máximo 5. Mais do que isso eu acho que fica inviável. Você pode se atrapalhar muito. Seria tipo isso aqui, ó. Aqui viria para a parte de baixo. Então a gente teria isso daqui para poder trabalhar. Posso dar um tom um pouquinho mais claro do que esse. Seria esses pontos que eu estou marcando aqui. É um exercício que aparentemente ele é fácil em diversos pontos, mas quando você tem uma quantidade de iluminação reduzida para poder trabalhar, que você não vai ter que ficar fazendo gradiente à torta e à direita, aí esse negócio não se torna tão fácil quanto a gente pensa. Então a gente teria isso daqui para trabalhar, ó, as áreas de iluminação com 3 tons. A gente teria isso daqui. Dá para trabalhar até aqui ainda, ó. Para trabalhar até aqui assim. Seriam os pontos máximos, digamos. Tá? Então, uma vez que você tem isso daqui, você pega um segundo que você fizer, bota a iluminação diferente. Bota a iluminação aqui, ó, vindo de frente. Então é o mesmo esquema. Como é que vai se comportar? Aí você que vai ter que avaliar como que você vai fazer essas aplicações. No caso, vai ser toda essa parte de trás. Vai ficar aqui. A gente, como ela está vindo um pouquinho de cima, então aqui embaixo do nariz também fica. Aqui embaixo dos lábios também fica. A gente pode ter aqui embaixo, ó, e aí aqui vindo aqui para trás. Vale você procurar algumas fotos e fazer a estrutura, essa é a palavra, a estrutura do rosto de uma forma simplificada como essa, para a partir dessa estrutura você poder estudar a luz e sombra, certo? Uma vez que você começa a entender como é que funciona isso daqui, todo o processo restante, tenha certeza que vai ficar mais fácil. A gente vai ter isso aqui, ó. Se você quiser fazer o grid mais complexo, semelhante a esse, também dá para fazer. Ou você também pode procurar imagens como essa daqui, ó, que o rosto está meio que lapidado, digamos assim. Elas também te auxiliam a entender como é que funciona a luz e sombra, para onde você vai, para onde você vem, como você tem que modificar
Vamos a outro exemplo aqui, ó, que você pode achar fácil na internet. Quem tiver no digital é até mais fácil. Você pode pegar umas imagens como essa e em cima delas, bota em multiply aqui, e em cima delas você fazer o mesmo processo. Botar os 3 tons, né? Vou usar essa cena daqui. Iluminação, vindo assim um pouquinho de trás. Você vê a mesma coisa. Pode pegar os 3 tons, né? O tom de base. E aí trabalhar. Vou deixar vazar aqui. Que é para não ficar muito ruim de trabalhar. A gente aí vai ter o tom mais claro primeiro, já que a iluminação está vindo de lá. Então vou ter aqui atrás, ó. A gente vai ter aqui também, ó. Esse daqui já está meio que definido até um pouquinho do que trabalhar. Vou ter o tom um pouquinho mais escuro. Vindo aqui. E a parte daqui de baixo. Seria basicamente isso daqui. A diferença em relação ao que estou falando é que esses daqui não estão assim no caso, tá? Isso daqui é um gradiente, é a aplicação de um gradiente. No caso eu não quis partir para esse lado de aplicação de gradiente, senão ia fugir a ideia que eu estou falando de você ter que estudar como vai se comportar a luz e sombra na superfície. Teriam outros aspectos a serem levados em consideração. Se tiver que trabalhar a maior intensidade da sombra, então a gente já teria uma pegada aqui, ó, um pouquinho diferente. E por aí vai. Por enquanto, o objetivo era só explicar sobre essa questão do comportamento. Então a gente tem isso daqui para poder fazer. Tá? Se fosse aplicar a parte de brilho, que eu não apliquei também, que o brilho teria que ser praticamente branco. Também o brilho não fica no desenho inteiro. O brilho ele pode ser recortado, ele pode ser suave, a depender da intensidade da iluminação, como eu falei anteriormente. Mas aí são outros aspectos que a gente vai avançando à medida que as dicas forem aparecendo. Então, a princípio, o que é que você tem que observar? Direção da luz e sombra. Depois da direção, a intensidade da luz e sombra. Depois a superfície, a cor da superfície, onde a sombra vai atingir. Para, por último, como você vai fazer a volumetria, que foram esses aspectos que a gente veio trabalhando. Para poder praticar isso, a recomendação que eu dou, pode procurar desenhos onde você possa fazer tipo um line art, mas aí não é para você reproduzir o desenho por inteiro, para você ter condição de desenvolver um grid em cima dele, e aí desse grid você faz uma aplicação de luz e sombra, utilizando de 3 a 5 tons. Não recomendo mais do que isso, porque o foco é você fazer a sua mente e os seus olhos terem uma visualização 3D do objeto. E para ter uma visualização 3D, não é necessário muita coisa. Se você tem uma visualização dessa forma aqui, ó, você já está tendo uma visualização em 3D. Seria aqui a sombra normal, a área de maior sombra, digamos assim, maior intensidade da sombra, e a área de iluminação. Então, 3 tons para isso já são suficientes, tá? Uma vez que você fez e pôs em prática, aí segue as recomendações passadas e explicadas no início do vídeo, para você poder aplicar, mandar, né, os desenhos que você aplicou lá no nosso grupo, e a partir daí gerar discussões e desenvolvimento para novos conteúdos. Não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal. Se você curtiu, se você gostou, o que você gostou, você comenta aí também. Diz de que estado você quer, de preferência, né? País, estado e cidade, para ter uma noção de onde o nosso vídeo está chegando.
Não esquece de usar a nossa hashtag e a pergunta que você quer fazer. Uma dica diferente, uma dica sobre anatomia, uma dica sobre personagem, aí você vai botar a sua dica. E sempre no final da semana eu vou fazer a filtragem dos mais pedidos. E aqueles que forem os mais pedidos, eu vou fazer um novo vídeo passando as dicas sobre o que foi pedido. Para a questão de feedback do que a galera for postando aí e tal, inicialmente lá pelo grupo, que você vai achar o link aí, tá? Aos demais que assistiram, muito obrigado e até nosso próximo vídeo.